nesse momento, acima de tudo, nós estamos como brasileiros, nós estamos como seres humanos, todos unidos, para enfrentarmos aí esses momentos aí que nós esperamos que sejam o mais rápido possível. Temos uma questão de saúde no país, temos uma questão econômica e temos aqui um grupo de pessoas, esse grupo que chamamos Diálogo pelo Brasil, é um grupo em torno de 40 presidentes, cotistas, sócios, donos dos maiores grupos brasileiros em todas as áreas, presidente Toffoli. Na área, posso lhe dizer que aqui, essa discussão de hoje, o senhor vai ter visões de empresários da área do agronegócio, de carne, milho, soja, açúcar, álcool, infraestrutura, serviços, utilidade pública, energia, gás, petróleo, comunicações, logística, transporte, construção civil, incorporação. Eu estava lhe dizendo um pouquinho do perfil desse grupo, desses líderes empresariais do Brasil todo. Praticamente são companhias e grupos empresariais que têm atividades em todos os territórios, em todo o território brasileiro, em todos os estados brasileiros e até no exterior. Também indústria de transformação de alimentos, bebidas, vidro, madeira, metais, louças, eletroeletrônicos, máquinas, higiene pessoal, siderúrgica, forjaria, química, têxtil, confecções, automóveis, trens, comércio de veículos, magazines, confecções, shopping centers, serviços de esporte, saúde, hotelaria, tecnologia de informação, enfim, é um grupo altamente representativo da economia brasileira e, muito rapidamente, poucos números, essas companhias em valor de mercado, com números de 2018, ano passado, tem um valor em torno de 5 trilhões de reais, faturam 4 trilhões de reais e recolhem bilhões de reais em impostos, empregam mais do que 5 milhões de pessoas e estão, como já disse, presentes em todo lado. Ministro, nesse momento em que nós estamos bastante preocupados com as pessoas, em todos os sentidos, seja no sentido da saúde, seja no sentido da oportunidade, do trabalho, do emprego, da economia brasileira. Esse é um momento que nós precisamos ter segurança jurídica. O principal dessa conversa com o senhor hoje é para termos a tranquilidade que nós teremos a segurança jurídica suficiente para que as pessoas sejam atendidas, sejam em casa, sejam no trabalho, os médicos, ou todos aqueles que estão com atividades essenciais, que possam a eles chegar alimentos, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, remédios, combustível, energia, água, telecomunicação, logística. Nós temos que ter a segurança que o abastecimento não vai parar. Nós temos que ter a segurança que essas atividades prioritárias elas vão ter as condições para perfeito funcionamento. E o que nós estamos sentindo na prática é que está havendo muitas iniciativas, muitos decretos municipais, estaduais, dificultando o funcionamento do país. E, nesse sentido, eu creio que seja o foco da nossa conversa, dessa oportunidade de colocarmos para o senhor isso, colocarmos essa preocupação para que nada necessário para o momento, nada que seja indispensável para o momento, deixe de funcionar por burocracia ou por iniciativas erradas, ou por abuso de poder, ou por falta de bom senso de algumas pessoas aí, seja a nível municipal ou estadual. De vez em quando até dá uma impressão que alguns
alguns homens públicos aí que ocupam aí prefeituras ou governos, estão quase que preocupados em estar aí mostrando o serviço e fazendo coisas que possam aparecer e que atrapalham, nesse momento, o país. Então, eu queria fazer essa introdução só, ministro, para lhe colocar o motivo principal e lhe agradecer essa oportunidade do senhor aí da sua casa, nesse momento especial que o Brasil passa, com muitos afazeres. O senhor está aí, aceitou essa conversa conosco, essa reunião, e agradecer muito também aos meus colegas, esses conselheiros, esses membros do Diálogo pelo Brasil, que voluntariamente também estão aí pensando no Brasil acima de tudo. Então, muito obrigado a todos. E assim, ministro, se o senhor permitir, no desenrolar da reunião, nós deixaríamos aí para que os conselheiros pudessem também sugerir, perguntar, enfim, e mostrar caminhos, manifestar preocupações, para que a gente tenha o melhor aproveitamento possível nesse tempo juntos através dessa videoconferência. Se o senhor estiver de acordo também, nós poderemos limitar o tempo dessa reunião em 2 horas, começando às 11 até às 13. Se não houver necessidade, paramos a hora que for o final da reunião, mas não deixaríamos passar, em hipótese nenhuma, das 13 horas, para que todos possam ter, vamos dizer, seus compromissos andando aí, principalmente o senhor. Muito obrigado, ministro. E, da minha parte, eu só agradeço mais uma vez ao senhor e a todos que estão participando da nossa videoconferência. Bom dia, Paulo Scaff, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aí nesse momento tão difícil do país, e não só do país, da própria humanidade, para enfrentar esse drama dessa pandemia mundial. Cumprimento a todos do Diálogos pelo Brasil, vários eu conheço, alguns tenho amizade pessoal, e os outros que estou conhecendo agora, um prazer. Coloco-me à disposição, desde logo, para todo tipo de contato necessário aí, nesse sentido de dar segurança jurídica. Eu penso que é um momento importante de mostrar para o país, para a nação, o registro desse trabalho que todos nós temos que estar unidos para que possamos enfrentar, do ponto de vista da segurança jurídica, mas antes disso, da saúde e, posteriormente, de pensar a reconstrução da economia do país, que não há dúvida nenhuma será um grave efeito colateral dessa pandemia. Pois bem, eu gostaria de passar algumas mensagens iniciais às senhoras e os senhores. Em primeiro lugar, desde o dia 11 de março de 2020, que foi há 2 semanas atrás, a OMS declara a pandemia mundial. E, a partir de então, começa-se uma série de ações individuais, seja de governos de estado, seja de governos municipais, e a coisa extrapola as ações que eram orientação da área de saúde para uma corrida de tomadas de decisões, muitas vezes desconexas. Felizmente, hoje, a questão já vem por uma centralidade, ela já vem sendo colocada de uma maneira mais adequada, e assim nós trabalhamos no Supremo Tribunal Federal e no Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão central de orientação de todo o Poder Judiciário. Alguns dados iniciais do sistema de justiça para as senhoras e para os senhores. No Brasil, nós temos 18 mil juízes. 18 mil juízes que, pela nossa cultura e nosso sistema de controle de constitucionalidade, podem declarar uma norma ou um ato público inconstitucional. Nós temos 13 mil promotores de justiça. Nós temos outros milhares de defensores públicos. Então, esse é o sistema de justiça que nós temos, fora, evidentemente, os advogados públicos e os advogados privados. Pois bem, nós temos hoje no Brasil 85% dos 78 milhões de processos que tramitam no judiciário brasileiro em meio eletrônico. Vejam a dimensão da modernidade no sistema de justiça brasileiro. De 78 milhões de processos que tramitam na justiça, 85% já é eletrônico. No Supremo Tribunal Federal, 95% dos processos são eletrônicos. Portanto, nós temos condições
de manter o sistema de justiça e o sistema judicial funcionando dentro desse momento que o mundo passa, para, através do meio eletrônico, poder atender os litígios e a pacificação social desses litígios. No Conselho Nacional de Justiça, a semana passada, editamos uma resolução muito importante, toda ela feita em conjunto com a advocacia privada, advocacia pública, Ministério Público Federal, Estadual e defensorias públicas, no sentido de suspender os prazos até final de abril, porque muitos escritórios de advocacia estavam tendo dificuldades de manter o seu funcionamento. Então, imagina as senhoras e os senhores que têm aí empresas e demandas que, evidentemente, são muitas vezes de centenas ou até de milhares de processos com o seu jurídico sem ter condições de dar a devida atenção e funcionamento. Então, suspendemos isso, mas colocamos as exceções. Nós editamos uma resolução em que se estabeleceu a questão dos prazos e estabelecemos as exceções, ou seja, levantamento de depósitos, as questões relativas a alvarás, questões relativas a precatórios, questões relativas à necessidade de funcionamento da economia, nós excepcionamos desta resolução para poder ter a sua funcionalidade. Temos uma demanda que recebemos no Conselho Nacional de Justiça a respeito de depósitos recursais na Justiça do Trabalho. Recebemos um pedido da ABA, da Associação Brasileira das Aéreas, também tive uma videoconferência com o pessoal da Latam, com o pessoal da Gol, junto com o Eduardo Sanovics, recentemente, e eles demandaram a liberação desses valores de depósito em substituição a garantias outras, como a bancária, para fins de ter disponibilidade desses valores. Nós estamos encaminhando uma solução que deve ir no sentido de liberar já de imediato 30% desses depósitos recursais. Esses depósitos recursais hoje somam na totalidade em torno de 2 bilhões de reais. E há vários grupos econômicos que têm, às vezes, uma demanda maior e tem muito valor depositado nesses recursos. E essa resolução do CNJ já permitiu a substituição de depósitos por garantias outras e pedimos aos juízes que analisem isso com urgência. Essa foi a orientação que o Conselho Nacional de Justiça passou. Estamos em diálogo constante com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo. Recentemente, fui procurado no domingo ainda, no sábado, pelo presidente Rodrigo Maia, da Câmara, porque havia uma decisão trabalhista que tinha parado exatamente o setor de alimentos em Santa Catarina. Imagina o estado de Santa Catarina, as senhoras e os senhores sabem muito bem, e alguns são, inclusive, acionistas e executivos de empresas de alimentação, sendo parado toda a área de alimentação naquele estado, atingindo várias empresas. Agimos rapidamente para que isso fosse suspenso pelo Tribunal Regional do Trabalho e foi dada a suspensão. Na semana passada, reuni com o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral, com o Defensor Público Geral, com membros do Ministério Público, da Advocacia Privada, e fizemos a proposição de um projeto de lei que foi subscrito pelo presidente Jair Bolsonaro, naquele ato de quarta-feira passada, na coletiva que ele fez, que eu estava presente, exatamente no sentido de criar um comitê de crise do sistema de justiça para que tenhamos 2 pontos focais. Primeiro, que as compras que o Estado tem que fazer, no caso a União, tem que fazer, elas sejam feitas com a devida garantia aos seus gestores. Então, seria uma atuação fast track. O órgão que tem que fazer a aquisição já tem a fiscalização da Controladoria Geral da União, que é o órgão de controle interno, do Tribunal de Contas da União, que é o órgão de controle externo, o aval da Advocacia Pública, o aval do Ministério Público, e aí isso é levado à homologação pelo presidente Supremo. É essa uma das proposições. A outra proposição é um fast track para que determinadas decisões que sejam desarrazoadas, por exemplo, que suspendam parques de produção, que suspendam transportes ou locomoções exatamente
da produção do país, daquilo que precisa funcionar, porque as pessoas hoje estão em casa, mas elas precisam de alimentos, elas precisam de energia, elas precisam de ter toda a sua manutenção e a sua vivência. Então, nós estamos com essa proposição de lei que foi encaminhada já pelo presidente da República, também subscrita por mim, pelo Procurador-Geral da República, o Aras, Augusto Aras, para exatamente... Seria muito importante que os senhores também ajudassem na formação de convicção lá para que o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado possam aprovar. Já falei isso com o Rodrigo Maia, também com a Anastasia, que está substituindo o presidente Davi, que está, infelizmente, com a gripe, com o coronavírus. Pois bem, então, nós temos tomado aí uma série de medidas, né, e a manutenção do diálogo permanente. A nossa preocupação com a segurança jurídica, evidentemente, quando você tem um universo de 18 mil juízes, 90 tribunais no Brasil e 13 mil promotores, evidentemente que não há como negar que vão sair decisões, muitas vezes, desarrazoadas. Nós temos que ter um sistema de controle muito rápido, né? Já tivemos aí críticas de associações de promotores a respeito disso. O projeto de lei também permite que os governos estaduais instituam esses comitês, o que é muito importante, para dar também uma rapidez nos estados para a aquisição e para a solução de decisões judiciais desarrazoadas, para revertê-las com rapidez. Então, são questões que nós temos trabalhado, que é muito importante. Também está sendo trabalhado por um grupo de professores, e que eu tenho também acompanhado, que entramos em contato com o presidente Rodrigo Maia para já apresentar uma espécie de projeto de lei, uma espécie de lei Fayot. Lei Fayot foi uma legislação que surgiu na Europa em razão da Primeira Guerra Mundial em relação aos contratos, às recuperações judiciais que vão surgir, ou seja, para... além das questões de saúde, que são importantíssimas, que as autoridades sanitárias têm orientado o Estado brasileiro e a população brasileira, através do auxílio da imprensa e do trabalho de todos nós, das senhoras e dos senhores também, junto aos seus colaboradores e a toda a sociedade. Ao lado disso, nós temos que nos preparar para o retorno à atividade. Nós não podemos ficar em casa sem pensar na necessidade desse retorno às atividades, de saber como, do ponto de vista jurídico, vão ficar questões que, e diante da excepcionalidade do momento que vivemos, vão virar litígios lá na frente. Nós temos que prevenir o máximo a possibilidade de litígios lá na frente. Eu acho que isso é trazer segurança jurídica. Esse projeto de lei deve ser em breve, já foi encaminhado a Rodrigo Maia um boneco desse projeto de lei, está sendo lapidado e logo também será apresentado, com alterações na lei de recuperação judicial, com suspensões de contratos em razão de excepcionalidades, ou seja, para que possa se dar, nesse momento crítico que estamos vivendo, exatamente a possibilidade de evitar maiores conflitos, maiores dramas do que aqueles que já estamos vivendo. E nos preparar para o retorno de atividades. É evidente que as orientações das autoridades sanitárias são importantes, temos que estar atentos, respeitar, mas também nós temos que estar atentos para a retomada das atividades e manter as atividades necessárias. Nós vamos ter que ter consciência que nós temos que manter, tem que manter o supermercado funcionando, tem que manter base funcionando, enfim, como selecionar, e já surgem, a senhora e os senhores sabem muito bem, pessoas, tanto na área de saúde, quanto na área econômica e na área sociológica, já defendendo a possibilidade de já se pensar exatamente a retomada das atividades por conta do alto grau de impacto colateral que uma recessão, uma diminuição, que é fato já, da atividade econômica pode impor a todos. Enfim, eram essas as minhas palavras iniciais, momento de muita união, é momento de estarmos realmente em diálogo constante. Eu me coloco à disposição de todos, depois, Scaf, ao final, eu vou pedir para você, pode... Como esse momento aqui está tendo uma transmissão mais ampla, mas depois vai ser encerrada, assim que eu terminar, a TV Justiça encerra, depois eu até pediria para você, pode passar o meu celular a todos que estão aí
nos ouvindo, porque podem surgir questões emergenciais. Nós estamos à disposição para poder agir, para poder auxiliar, para manter o funcionamento básico e essencial do país. Então, eram essas as palavras, e desejar a todos aí que tenhamos a serenidade suficiente para que nós possamos enfrentar esse momento tão complicado, tão difícil, e que Deus nos abençoe e nos ilumine. Amém. Obrigado, presidente. Com a sua permissão, então, eu gostaria de abrir a palavra aí para todos que estão participando. O sistema é com inteligência artificial, o primeiro que abre o microfone aparece. É assim que está ligado o sistema, né? Então, está aberto. Os conselheiros aí que queiram se manifestar. Eu queria agradecer ao Paulo Scaff por essa oportunidade. Queria de novo dar bom dia ao ministro. Prazer em estar consigo de novo, Davi e da Suzano. E muito obrigado pela sua fala, muito obrigado pelas suas ações. É muito importante que a gente tenha um presidente do Supremo fazendo as coisas que o senhor está fazendo com essa diligência, porque o Brasil precisa de soluções rápidas agora. Queria só mais um ponto. Todos nós estamos fazendo muito esforço e doando muito dinheiro e muitos equipamentos e muita coisa. E vamos todos ter que pagar 4% de IPCMD, no caso de São Paulo, e os estados vão ter que pagar também. Será que não cabe um esforço coordenado para a gente, nessa época da crise, no mínimo sobre esses esforços, não ter que pagar esses impostos? Essa questão é muito mais uma questão relativa à política econômica, né? À área econômica. Então, evidentemente que isso são questões que fogem à competência da minha área de atuação, né? O que nós podemos fazer, um diálogo constante, realmente, é manter aí as medidas que estão sendo adotadas com a maior segurança jurídica possível. Então, temos dialogado bastante, seja com o Palácio do Planalto, seja com a área econômica, exatamente nesse sentido, e também com o gabinete de crise, que hoje é comandado pelo Braga Neto, fora na área de saúde com o ministro Mandetta. Temos também uma preocupação de evitar pautas nesse momento que possam dar impactos na área econômica e prejudicar, então, um ambiente de maior tranquilidade. Isso tudo nós estamos revendo e analisando para evitar aí maiores dramas. Mas, especificamente, sobre determinadas políticas públicas, realmente aí opinar isso, mas é evidente que, por exemplo, esse projeto de lei, que isso vai ser uma soberania do Congresso Nacional, né, vai trazer aí algumas proposições, e aí é a área acadêmica que não é que está elaborando, não é uma proposta paralela aí que está surgindo na área acadêmica. Penso que vai ser muito importante também e vai ao encontro de muitas das necessidades que eu penso que as senhoras e os senhores estão aí, evidentemente, com esse drama aí para poder manter o máximo possível o emprego, o máximo possível a produção. Nós todos temos que ter clareza de que esse é o momento em que todos estão agindo na melhor das intenções. Ministro, eu gostaria de usar a palavra, Paulo. Ministro, a minha questão não é uma questão jurídica, mas eu fiquei muito feliz de o senhor falar em retomada. Nós temos que pensar, estamos num período de paralisação da economia, esse período é necessário, as autoridades sanitárias recomendam, mesmo países que demoraram para tomar essa medida, como o caso da Inglaterra, tomaram por 3 semanas, deram um prazo para terminar. É importante que nós nos preparemos para a retomada e comecemos a falar em prazo para terminar. A economia não pode ficar parada, as pessoas não podem ficar sem a esperança de que vão voltar a trabalhar, que vão voltar a ter renda. Neste momento, podemos fazer uma série de coisas. Minha esposa não para de trabalhar na parte assistencial, procurando colocar cestas básicas nas favelas. Empresas que nós participamos estão cooperando com isso também, nós mesmos estamos pondo dinheiro. É o momento de solidariedade e de fazer um clima assistencial. Mas nós precisamos colocar um prazo para que a economia volte a funcionar. Esse lockdown não pode durar para sempre. Eu gostei muito das suas palavras, que o senhor disse, precisamos nos preparar para a retomada. Muito obrigado, eu acho que temos que pensar muito nisso, na retomada. As pessoas têm que voltar a trabalhar e voltar a viver. Bom dia, né, ministro? Bom dia, bom dia. Parabéns, Paulo, pela iniciativa, viu? Ô, ministro,
essa turma que está reunida aqui tem uma preocupação muito grande com o país, o senhor sabe disso, né? Como a Abílio falou, evidentemente, saúde é condição número 1. Mas o que preocupa a gente são dois fatores importantes. Nós temos uma cadeia básica de distribuição que ela não pode ser interrompida. Por exemplo, o pão tem que chegar no supermercado. E, gradativamente, vamos alargando essa cadeia assim que as condições sanitárias permitirem. Mas está havendo, no momento, uma quebra dessa cadeia. Isso é preocupante. A cadeia básica. E depois retornar essa cadeia básica não é fácil. O que está acontecendo, ministro? Nos países que estão vencendo a guerra, tem um comando único da situação. Infelizmente, com a maior das boas intenções, mas no Brasil isso não está acontecendo. Os poderes municipais, estaduais e federais não estão 100% sintonizados. Até melhorou um pouquinho nesse último dia, mas essa sintonia ela é muito ruim. Eu vou aqui até passar batido na questão política, que infelizmente alguns ainda têm aproveitado a situação para fins políticos, mas vamos deixar isso, vamos pensar só que é por excesso de vontade. E o que está acontecendo é que existem leis, decretos, medidas que não estão sendo coordenadas. E eu acho que seria muito importante nesse momento, nós estamos na economia de guerra, o Supremo fazer, vamos dizer, um comitê de guerra para tentar dar um suporte para essas medidas elas não serem interrompidas. Quer dizer, as associações de classe às vezes precisam, eu falo da cadeia produtiva, olha, o prefeito de algumas cidades interrompeu o trânsito, ou alguma coisa que quebre a cadeia. Se a gente quebrar a cadeia, a economia não volta. Então, o Supremo precisa, nesse momento, fazer um comitê de guerra que dê cobertura às entidades e associações de classe para poder recorrer ao Supremo para destravar a cadeia em caso de extrema necessidade. E concordo com a Abílio, no primeiro momento a gente tem que dar esse shutdown mesmo, é importante, mas também tem que começar a pensar como voltar a economia aos poucos, senão aí é morte generalizada. Não entenda mal, não estou querendo ser humano em primeiro lugar, mas temos que realmente pensar nisso. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui. Eu acho que é a mensagem que todos aqui pensamos, né, Paulo? Eu acho que essa é a nossa preocupação. Nós somos responsáveis agora por esse momento tão difícil que nós estamos passando. Eu acho que nas nossas vidas nunca teve um tão grande, né? Então, se a gente não tiver muita inteligência, nós não vamos sair. Vou assistir pela última vez, vou terminar, viu, ministro? Acho que a grande mensagem que o Supremo poderia passar, com todo respeito, nós temos que organizar os poderes de forma que as leis têm que ser cumpridas, as determinações têm que ser cumpridas. E na realidade, isso não está acontecendo. E passar aquela mensagem da coesão dos poderes para que os poderes estaduais e municipais tenham uma certa organização mínima que não quebra essa cadeia. É isso aí, ministro. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Rubens. Paulo, ministro, aqui é o Marcos Lutz Tacozé. Eu gostaria de falar rapidamente sobre a história de emprego, né? Porque a gente ontem anunciou que vai manter os quase 40 mil empregos da companhia nessa crise, e a gente fez isso porque a gente tem a condição nesse momento de fazer isso. A gente reconhece que boa parte da economia brasileira não tem essa condição. E isso é fundamental para a gente manter um pouco da capacidade de consumo das pessoas, inclusive psicológica. A gente sabe que a economia tem muito a ver com psicologia. Então, essas regras de flexibilização trabalhistas são mais do que nunca fundamentais para que mais empresas consigam se comprometer a manter emprego. Porque, por mais dicotômico que pareça, isso aí é fundamental para dar tranquilidade das empresas que têm, obviamente, uma pressão de caixa absurda nesse momento, está todo mundo faturando ainda tendo custo, mas, de alguma forma, como lógica, querem preservar os seus quadros de funcionário, que é muito difícil construir, treinar, manter todo mundo. É fundamental uma segurança jurídica das medidas, portanto, houveram algumas medidas muito relevantes, e muito rapidamente a gente já vê ministérios públicos locais e gente se mobilizando para declarar de inconstitucionalidades ou problemas jurídicos dessas medidas. Portanto, seria muito importante o Supremo agir rapidamente, dando esse sinal. Eu sei que já está sendo feito isso, mas nunca é demais nesse tema. É fundamental que todo mundo tenha esse conforto para garantir emprego. Bom dia, Paulo. Bom dia, presidente Dias Toffoli. Obrigado pela oportunidade.
Queria me apresentar, eu sou Wesley Batista Filho, presidente da JBS no Brasil. Hoje a gente conta com 120 mil colaboradores diretos no Brasil, 10 mil famílias de produtores rurais integrados na cadeia de suínos, aves, mais de 35 mil pecuaristas que comercializam gado conosco todo ano. Queria dizer só assim, a gente teve, durante essa crise toda, né, 3 prioridades. Primeira, número 1, obviamente, cuidar da nossa gente, né? Então, assim, todas as ações de evitar aglomeração, afastar os vulneráveis, né? Infecção adicional que a gente já faz nas nossas indústrias normalmente. Prioridade número 1. 2, não parar de produzir alimento, né? Para a gente não poder, em nenhum momento, ter uma situação de desabastecimento. E 3, que é um compromisso nosso também, né? Não diminuir nosso quadro de funcionários, manter esses 120 mil empregos aí durante essa crise, principalmente, e olhar de como que a gente consegue, no futuro, crescer isso ainda mais. A nossa cadeia, né, é uma cadeia que ela vai do grão ao transportador, do produto pronto, né? Ela conta com várias indústrias acessórias, sem ela a gente não consegue funcionar. Então, você tem as indústrias de curtume, que sem elas a gente não consegue operar nossos frigoríficos de gado, de bovino. Tem toda a questão dos transportes, tem toda a questão das embalagens, que sem ela a gente não consegue, né, funcionar. Então, assim, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, presidente Dias Toffoli, e agradecer ao senhor aí, como representante máximo do Judiciário, pela agilidade que o TRT teve em liberar e caçar a liminar que suspendia algumas unidades nossas no sul de Santa Catarina. Dizer que as ações como essas dão bastante tranquilidade, dão bastante maior certeza do futuro aí para empresas que estão no ramo essencial, né? Então, o reconhecimento da essencialidade da nossa cadeia e a agilidade foi de extrema importância. Então, queria aproveitar a oportunidade aí e agradecer ao Judiciário na figura do senhor. Presidente, Trabuco, primeiro agradecer a iniciativa do Paulo e essa disponibilidade do senhor de nos ouvir, né? Eu falaria 3 coisinhas, mas a primeira é muito importante. Eu gostaria de relembrar o esforço do senhor pessoal há mais de um ano atrás, que foi muito falado pela mídia, que era o acordo dos 3 poderes, naquele momento, para fazer as reformas, assim por diante. Exato. Teve muita incompreensão, teve muito distanciamento, uma má interpretação. Agora, infelizmente, um ano depois, nessa sua proposta, a gente tem de voltar a ela. Porque os colegas que colocaram, é o seguinte, numa situação de crise, a descentralização ela não é positiva. Então, a centralização e os 3 poderes da República. Outro dia, eu até vou dizer, o problema da saúde não é municipal, não é estadual, não é federal, é do país. E aí, então, eu deixaria para esta reflexão do senhor retomar, porque é o seguinte, quem não tiver em torno da mesa para resolver, vai sair muito mal, ou pela história, ou pelas consequências. Por quê? Do lado da saúde, o distanciamento social, ele tem mostrado efetividade. É uma doença que tem baixa mortalidade, mas uma transmissão altíssima. A saída ela é previsível. Em termos de medicina, a saída é previsível. Agora, do lado da economia, a saída ela é imprevisível. A capa da Economist, do globo terrestre, escrito closed, fechado, é o seguinte, até na lei da física, quando eu desligo um motor, um ventilador, para eu religar o ventilador, tem um gap de tempo. Então, liga e desliga a economia, e isso vai demorar muito se toda a caixa de ferramenta não for aberta. Primeiro, na centralização das decisões, na orquestração das decisões. Porque o colapso dos investimentos, o colapso do consumo, ele já aconteceu. Agora, a grande questão é como religar a economia. Eu tenho dito aos meus colegas da área financeira, nós temos só um objetivo, é ser provedor de continuidade de negócios.
não estou nem preocupado no crescimento do PIB. Por quê? O PIB é para baixo, o ambiente é excessivo. Então, nós temos de ser provedores de continuidade dos negócios. E é evidente que essa harmonia dos três poderes, principalmente da ótica da uma estabilidade jurídica, ela é fundamental. O mundo está impactado. E eu só compartilho com os colegas. Fiquei curioso nos últimos 5 dias por que o ouro caiu no mundo. O ouro voltou. O ouro sempre que é um refúgio para a segurança, ele voltou a patamares de setembro do ano passado. Sabe por quê? Porque os árabes venderam toneladas de ouro porque queriam caixa. Então, quando os ativos caem, as pessoas precisam caixa. Então, o Banco Central estava, vamos dizer, na decisão correta. Os bancos centrais do mundo, eles pecam por não agir. Então, esse momento de liquidez, esta ideia dessa revisão da lei que o senhor falou com o presidente Rodrigo Maia, ela é adequada porque nós vivemos tempos anormais. Então, religar a economia é um grande desafio que temos, né? Oi, Trabuco, aproveitar já, diante dessa sua fala, já comentar algumas coisas. Primeiro que o pacto entre os três poderes é mais do que nunca vital agora. E isso que está sendo feito também com os governadores é importantíssimo, porque para trazer uma centralidade. Mais do que nunca, eu acho que nós temos que estar num gabinete de crise constante, executivo, legislativo, judiciário e os governadores de Estado. A sociedade hoje, a sociedade em rede, hoje, ela impõe do Estado uma rapidez. O Estado é um só. Nós não temos mais como trabalhar daquela forma compartimentada que a sociedade viveu. E acho que depois que terminar a gente superar esse problema da saúde, nós vamos ter que repensar realmente as relações do Estado, seja o Estado federado brasileiro, a nossa federação, seja a relação entre os poderes. Porque não dá mais para cada um agir na sua caixinha. Ou está todo mundo junto, trabalhando, ou nós vamos ser atropelados por uma sociedade em rede, uma sociedade globalizada, uma sociedade mundializada, porque a globalização vai continuar, não tenho dúvida, apesar do pêndulo, que às vezes dá recuos, mas isso, para mim, é algo realmente que não há outra, não há reversão. Pode ter momentos de conjuntura, mas é irreversível do ponto de vista da globalização da economia, do conhecimento e da comunicação. Então, o Estado tem que ser mais ágil, o Estado tem que ser mais rápido. E aí eu respondo também, nesse momento, ao que o Rubem Menin falou, que é um gabinete de crise, o gabinete de crise do país que nós temos que ter. Nós temos que ter um gabinete de crise, né, do próprio país. Essa proposta do comitê que está nesse projeto de lei, ela vai no sentido de um gabinete de crise para a segurança jurídica, exatamente para evitar isso também que o Batista Júnior falou, que é a questão do transporte. Você tem que fazer chegar insumo para a indústria, né, para a agricultura, você tem que fazer escoar a produção. Tudo isso, né, esse gabinete, esse comitê que propusemos, que está lá na Câmara dos Deputados para o projeto de lei já para votar, é para permitir, por exemplo, que quando houver uma decisão que seja desarrazoada, já possa ir direto ao Supremo, ou seja, para dar uma centralidade. E aí, isso é levado ao Supremo por quê? Pelo Procurador-Geral da República, pelo Advogado-Geral da União, ou seja, pelos órgãos centrais, que têm, então, uma linha de comando, uma cadeia de comando, e nós temos que agir assim, concordo plenamente com o que você falou. Mais do que nunca, hoje, é necessário que nós estejamos juntos. Muito obrigado pela oportunidade, pela organização dessa reunião. E, senhor ministro, também muito obrigado pela sua presença nesse call e pelas suas ações pragmáticas para o Brasil. Estou totalmente de acordo com os meus colegas a respeito da necessária coordenação central. Temos uma confusão regulamentar atual que está sendo resolvida, mas nos últimos dias foram um pouco complicados para tentar entender como navegar nessa paisagem estado por estado. Estou também totalmente de acordo com o foco para não matar a nossa economia e preparar a retomada.
Mas eu quero compartilhar uma grande preocupação minha. O meu grupo é um grupo médio porte, vamos dizer, 10 bilhões de reais de venda, 18 mil funcionários no Brasil e 80 fábricas espalhadas no país inteiro, quase, com exceção de 3 estados. A maioria da nossa atividade está no estado de São Paulo hoje. E trabalhamos principalmente na cadeia da construção civil, principalmente, mas também no setor da saúde, da cirurgia e tudo isso. A maioria da nossa atividade não é essencial. E hoje estou realmente com dúvida a respeito de saber se eu posso continuar ou não. Tem um ponto que abriu uma brecha gigante para a realização futura. O coronavírus pode ser ocupacional, mediante comprovação de nexo causal. Isto me preocupa bastante, porque se hoje eu tomo a responsabilidade de pedir aos meus funcionários de vir para trabalhar para uma atividade não essencial, e amanhã eu posso enfrentar consequências judiciais extremamente importantes. O caráter ocupacional do Covid me preocupa bastante. Eu acho que deveríamos hoje, por conta dessa crise sanitária mundial, ver como esquecer isto e de não criar essa brecha importante para o futuro. Obrigado. Eu só queria comentar o que o Thierry está falando. Essa é uma preocupação muito grande. Está na MP 927 e, naturalmente, no momento de contaminação comunitária como nós estamos vivendo, dá essa possibilidade de relação causal. Isso não é só o grupo Saint-Gobain, mas todas as empresas aqui, todas as empresas que vão estar funcionando nas atividades essenciais, bem como os hospitais. Todos os hospitais, com todo esse sacrifício, amanhã pode ser uma chuva de reclamações trabalhistas em cima de todos, criando essa relação causal. E com todo respeito, mas a gente sabe que a justiça trabalhista tem uma tendência natural, não é? Então, seria um perigo mesmo. Esse ponto que o Thierry levantou é fundamental que seja mudado. Então, o seu apoio aqui seria muito importante. Isso é importante. E, inclusive, nesse projeto de lei que está sendo coordenado pelo professor Otávio Luiz Rodrigues, de Direito Civil do Largo São Francisco, aí da USP, São Paulo, estamos aí com proposições. Aqui eu não falo como presidente supremo, aqui é como um bacharel na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, com os colegas lá que estão trabalhando nessa proposta. Inclusive, o que diz respeito ao Código do Consumidor, também estamos trazendo para essa proposição de lei também algumas suspensões de algumas questões que dão, por exemplo, responsabilidade objetiva ou presunções de culpa ou presunções de responsabilidade que precisam, em razão desse momento extraordinário, evidentemente, serem repensadas em razão de tudo que está acontecendo nesse momento. Obrigado aí, ministro, pela sua presença. Doutor Paulo, mais uma vez, aí, parabéns pela organização e liderança desse conselho aí, das grandes notáveis. Aí, é um prazer, uma honra estar com vocês. Resumidamente, ministro, nós somos uma empresa de saúde, somos a Pevida, não sei se o senhor se lembra, a gente teve a oportunidade de contar um pouco sobre a nossa história. Nós temos 8 diretores na companhia. Você tem uma ideia, ministro? 4 estão positivos, inclusive eu, né? Eu estou falando aí de uma empresa de saúde, onde temos um diretor eu em São Paulo, um em Ribeirão Preto e os 2 contaminados em Fortaleza, onde está a matriz da nossa empresa. De fato, o efeito da doença é um efeito de velocidade que nós nunca vimos, né? A nossa empresa tem feito, e como a gente faz toda a gestão da cadeia de consulta, exame, diagnóstico e internação, a responsabilidade de toda a prestação de serviço é toda dentro de casa nossa. E a gente está muito preocupado. Nós temos hoje 6,5 milhões de beneficiários, 60 mil funcionários, sendo aí 15 mil médicos, preocupado com o que o doutor Paulo falou no começo de segurança jurídica. A gente está vendo municípios, estados, governos federais brigando pela posse de bens de produção, onde nós, que temos essa responsabilidade social com esses clientes e com esses prestadores de serviço, esses médicos, muitas vezes por uma luva, por um material para trabalhar, que a gente está com dificuldade.
pela lentidão dos órgãos que a Anvisa sinalizou positivamente ontem, agilizando o processo, que foi muito bom já, mas essa briga entre público municipal, público estadual, público federal, e nós com a responsabilidade de atender milhões de clientes, muitos desses aqui nessa sala, e a nossa luta tem sido não deixar faltar insumos, muitas vezes que a gente compactuou, contratou, e por uma liminar, por uma posse no governo municipal, no federal, às vezes não consegue prestar o nosso serviço. De fato, aí reforçar o pedido na segurança jurídica, mais do que nunca nessa hora. Obrigado, ministro. Se eu puder pegar carona aqui na fala do Cândido. Bom dia a todos. É Paulo Mol, da Rede DOR. Ministro, nós temos 50 hospitais em 9 estados e a nossa maior preocupação no momento é o fornecimento de insumos para os hospitais. A gente tem uma série de decisões em nível estadual, principalmente através dos decretos dos governos estaduais, de requisição de 100% dos estoques de uma série de fornecedores da cadeia. Ontem mesmo tive notícia de um maior distribuidor de álcool gel de Minas Gerais, teve 100% do estoque dele confiscado pelo governo estadual. E tem uma série de outras decisões Brasil afora. Isso acaba rompendo toda a cadeia de fornecimento para os hospitais. E aí estamos falando dos hospitais privados, estamos falando das santas casas privadas também, que são tão relevantes no atendimento ao SUS. Então, é o ponto que hoje o setor faz um apelo, e a gente tem discutido aqui que medidas jurídicas seriam possíveis, e seria muito importante ouvir o senhor sobre os melhores caminhos para a gente não ter esse rompimento e essa desestruturação da cadeia de fornecimento. Aproveitando em relação aí ao que o Paulo falou, e o Cândido, ontem mesmo eu fui procurado por procurador de Estado que estava querendo comprar respirador e havia uma determinação de requisição centralizada. Então, veja, são áreas que o Estado vai precisar ter uma coordenação. E aí, nessa área de saúde, eu penso que o caminho mais adequado é nós conversarmos realmente com o Mandetta e talvez aí estabelecer uma política em relação a essas aquisições, para que também o sistema de saúde ele é integrado. Nós sabemos que o sistema de saúde ele é integrado e o sistema privado presta um auxílio enorme ao sistema público de saúde, ao SUS, porque aquela pessoa que vai para o sistema privado de saúde, ela está desonerando o SUS, ela está deixando o SUS realmente para aquelas pessoas que mais necessitam. Então, não dá para inviabilizar o sistema privado. Eu vou procurar tomar maior conhecimento sobre isso, Paulo e Cândido, e entrar em contato com o ministro Mandetta a respeito disso, porque não só, Paulo, do setor privado, como você fez agora, mas eu também já recebi essa demanda ontem do setor público, a respeito de dificuldades de compras para o próprio Sistema Único de Saúde, em razão de determinação de requisições de equipamentos e de insumos. Ministro, aqui é Carlos Sanches, da IMS Indústria Farmacêutica, pegando um pouco desse trend do suplemento, do supply da indústria. O que tem que ficar claro é que o que tem que se dedicar é para os hospitais, públicos ou privados. Nós, por exemplo, somos os produtores da hidroxicloroquina. Nós tiramos todo o suplemento das farmácias e dedicamos aos hospitais. Temos também que liberar alguma coisa para as farmácias, porque as pessoas de lúpus e de artrite têm que ter acesso a esse medicamento. Mas hospital é hospital. E toda a cadeia tem que ser importante. Por exemplo, a Saint-Gobain, que falou que não é essencial, talvez 1% do faturamento dela é essencial, porque é ela que produz os vidros para os medicamentos, as embalagens de vidros para os medicamentos líquidos que produz a Saint-Gobain. Então, nessa cadeia, todo mundo tem um pouco de essencial. Uma sugestão que eu gostaria de dar para o senhor é se pudesse deixar claro quais são as funções dos municípios, dos estados e da federação. Quem pode fechar o quê? Eu acho que isso é uma coisa que o Supremo, dentro das leis existentes, poderia clarificar essa situação, para que tenha menos confusão e que as coisas fluam melhor. Essas são minhas sugestões. Para isso seria importante, e vou conversar com o Procurador-Geral da República, uma provocação ao Supremo. Quer dizer, para nós editarmos algo, nós precisamos ser provocados, porque nós não podemos agir do ponto de vista jurisdicional por vontade própria.
E em relação a essas requisições que foram feitas, eu penso que é o momento do ajuste, porque talvez tenha tido decisões que foram tomadas para evitar, eventualmente, pessoas comprarem uma série de insumos para depois fazer uma venda a valores mais altos. Então, aí veio a requisição. Mas agora é necessário fazer o ajuste, porque o sistema é único de saúde, tanto o sistema público quanto o sistema privado. Bom dia, Paulo. Bom dia. Josué. Em primeiro lugar, eu queria parabenizá-lo pela organização desse evento e agradecer ao convite, né? Presidente Toffoli, muito obrigado por o senhor estar aqui conversando conosco. Nós todos nos alinhamos nesta preocupação com relação à retomada segura dos negócios. E aí eu me alinho e reforço o que o nosso colega Trabuco falou. Eu acho que muito importante a retomada daquela ideia que o senhor colocou, agora em outro contexto, talvez ainda mais importante, que é um pacto dos três poderes para que, inclusive, a gente possa acalmar a população. É natural que as notícias, que eram notícias alarmantes, fossem até importantes para alertar a população, para que ela possa tomar os devidos cuidados de higiene, de distanciamento social, mas muitos dos nossos colaboradores hoje estão, às vezes, preocupados até em frequentar os locais de serviço, por mais que as empresas estejam tomando todas as precauções necessárias para protegê-los, né? E pior do que isso, os consumidores estão aterrorizados com essa situação e mesmo que a gente volte a abrir o comércio, vai ter que voltar a abrir em algum dia, a retomada do consumo vai ser lenta. E uma comunicação unificada, e aí talvez nós todos possamos ajudar nessa comunicação, de retomar um pouco de otimismo, de futuro. Eu acho que é muito importante para isso o destaque do Trabuco, aquela retomada do Pacto dos Três Poderes é fundamental, porque sem uma comunicação uníssona dos três poderes, inclusive das outras entidades da federação, vai ser muito difícil que a população retome a confiança no curto prazo para que a gente possa retomar a economia, né? É importante isso, Josué, e principalmente pelo seguinte, eu tenho sempre dito, o povo brasileiro, ele bem informado, bem orientado, ele é cumpridor Às vezes se diz que não, que o oriental é... Mas nós temos aqui o exemplo do apagão. Veja, na época do apagão, que tinha que se economizar 20% da energia. Todos nós passamos por isso no ano de 2001. E a população foi completamente fiel às orientações que ela recebeu. Houve uma centralidade de comunicação. É fundamental isso, porque exatamente isso traz tranquilidade. Eu digo o seguinte, muito melhor do que você dizer vai ter multa se sair de casa, vai proibir o transporte, vai multar quem está andando nas ruas, essa coisa toda, vai multar o estabelecimento porque fez isso, aquilo. Isso é residual. O que tiver de descumprimento é residual. E você não tem estrutura de Estado para multar todo mundo no país. O que você tem que fazer é conscientização. E o povo brasileiro já mostrou ao longo da história que ele, estando bem orientado, ele faz aquilo que ele foi orientado. Ele é um povo consciente. Veja que em uma semana, a pesquisa do Datafolha já deu que 75% dos brasileiros estão bem orientados a respeito disso. Nós temos que chegar exatamente a uma coordenação. Apesar de difusão de várias orientações diferentes que foram surgindo, atos de governo de Estado, atos de prefeitos, o fato é que, se houver uma centralidade nessas orientações, isso vai acalmar a população no sentido dela saber que, por exemplo, um dado que pouca gente sabe, 85% das pessoas que pegaram esse vírus não têm sintomas. Não tem sintomas. Eu estou em casa de quarentena para não queimar um kit, porque está tendo falta de kit para aqueles que precisam mais. E estou trabalhando de casa. Felizmente, o Supremo, quase 100% é tudo eletrônico. E nós podemos fazer uma reunião como essa agora, que também através de videoconferência. Mas são poucas as pessoas que sabem disso, que só 15% dos infectados têm algum tipo, né, daqueles vários sintomas, né? E menos ainda é que vai ter problema pulmonar, mas infelizmente tem, e se for numa alta escala imediata, o sistema colapsa. Mas as pessoas começaram a entrar em pânico, como se todo mundo fosse morrer, como se todo mundo fosse...
Então, essa orientação eu penso que realmente é fundamental e eu tenho dialogado sobre isso, sim, aqui com os outros poderes. Eu faço das palavras dos meus colegas minhas. Entre outras coisas, sugiro um comitê de guerra com plenos poderes para resolver rapidamente os problemas que vão aparecer no dia a dia. Ponto 2. Sugiro também que a ideia não é minha, um pacto nacional com todas as entidades para poder resolver os problemas sem oposição. Ponto 3. Sugiro que a gente leia mais o e-mail do Bill Gates, onde fala de espiritualidade. Mais outro e menos eu. Obrigado aí por organizar a reunião, Paulo. Ministro, eu querendo só concordar com meus colegas que falaram antes, me falar também do nosso serviço, né? A gente, como o senhor comentou, que o Supremo inteiro trabalha através de videoconferência, está digitalizado, e isso é o trabalho de todas as empresas de telecomunicações que estamos aí trabalhando aqui contra o relógio para conseguir manter essa rede funcionando para todos nós estarmos hoje conectados, as pessoas estudando nas casas, as pessoas trabalhando e etc. Sobre o que foi falado anteriormente, eu peço aí, porque através do que o senhor, com a presidência do Supremo, ratifique o poder centralizado que o Supremo tem sobre vários decretos e projetos de leis que estão surgindo nos governos. A gente está, dia a dia, tentando lutar contra eles, porque a competência não está no Estado ou em alguns municípios para definir sobre o nosso serviço. Então, eu pediria aqui, em nome aí dos meus outros colegas do meu setor também, que estamos todos os dias, cada dia, com uma surpresa nova de um governador ou de um município que vem com algumas ideias que não são viáveis nesse momento, não são viáveis, vão contra a sustentabilidade da rede. Nós precisamos que a rede funcione. Não é o momento de fazer alguns pedidos que podem se aparecer até, em certos casos, populistas, de liberações que não têm sentido algum para que todos nós estejamos conectados. Então, eu peço aí para o senhor, por favor, de alguma maneira, dê uma resposta que ratifique o poder que está no Supremo para decisões sobre essas, Na área de telecomunicações são inúmeros os precedentes de que a normativa é todo ele federal, né? Você tem isso daí. E a ideia daquele projeto de lei é exatamente dar à presidência do Supremo poderes para que, recebendo o pedido, imediatamente suspenda as políticas públicas locais ou decisões judiciais que estejam em desacordo com a jurisprudência do Supremo e em desacordo com a divisão de competências normativas da Federação. Tá certo, muito obrigado. Mas é que, como o senhor sabe, continuam todos cientes disso, continuam tentando projetos de leis e decretos um atrás do outro. Ontem fomos surpreendidos com um que tem o menor sentido, que esperamos que não prospere, e às vezes o tempo da gente conseguir entrar para derrubar uma ideia como essa, temos que cumprir no meio tempo, e às vezes isso gera uma confusão e uma falta de foco. O nosso foco agora não deveria estar nisso, e sim na manter o sistema funcionando com o incremento de tráfego que estamos observando em todas as redes. Muito obrigado. Pessoal, importante aqui, dá licença, Paulo. Parece que está instituído o gabinete de crise aqui, nesse grupo que está formado. Vamos ser organizados. Acho que o consenso, o que o Abílio falou, o que o Trabuco falou, é que a linha é essa. Nós precisamos de organização, nós precisamos de concentrar aí na esfera federal essas atitudes. Então, eu acho que foi unânime. Não podemos quebrar a cadeia mínima, né? E a partir da cadeia mínima, a gente, enquanto acabar esse momento pior, nós vamos começar a largar para todas as cadeias. Então, Paulo, eu acho que brilhantemente você coordenou esse grupo. Parabéns. E não vamos dispersar, não. Vamos manter o esforço aqui concentrado, independente de qualquer outra coisa, tá? Eu acho que esse é o momento pior que a gente está vivendo, e não vamos dispersar esforço, não. Esse grupo está aqui maravilhoso, muita gente, todo mundo com a melhor intenção. Vamos manter os esforços aqui, vamos concentrar nesse grupo aqui, porque senão a gente dispersa. O ministro Toffoli sabe da importância, vamos tentar que o Supremo dê esse aval que a gente precisa nessa hora, dentro do gabinete de crise, para a sociedade não ficar dispersa e não ficar desorientada. Nós precisamos de orientação. Então, acho que é isso que eu queria falar. Obrigado, gente. Obrigado, Rubens. Fica tranquilo que a ideia nós estamos cada dia mais unidos. E, em hipótese nenhuma, nós vamos nos dispersar, principalmente num momento especial como esse, que o Brasil precisa que nós todos estejamos unidos, solidários, como nós temos sido, e integrados aí com os poderes constituídos, enfim, buscando soluções.
até no final, eu estou ouvindo bastante todas as colocações e conhecendo aí como a visão do presidente Toffoli. Eu até pretendo propor ao ministro que nesse comitê de crise que está constituído do judiciário, executivo, que o setor produtivo participe de alguma forma para que a gente tenha um canal organizado de levar sugestões. Isso que nós estamos fazendo hoje, não vamos conseguir fazer com o ministro Toffoli todos os dias, mas nós poderíamos ter, de forma organizada, ministro, um canal diário de relatos para que a gente possa contribuir de uma forma eficiente. Paulo, você pode passar o meu zap para todos eles aí do grupo, e só peço que quando me mandarem mensagem se identifiquem, porque senão eu não vou saber quem é que está mandando. E se me ligarem, eu não atendo o número não identificado. Então, só para... pode distribuir o meu número e aí quando surgir questões específicas, a gente vai tentando ajudar e resolver. Ministro, em primeiro lugar, eu reforço as palavras do Paulo e agradeço a sua diligência e atenção conosco. Eu falo em nome dos nossos 14 mil empregados e 2 mil terceiros. Menos urgente aí que o comitê de crise mencionado pelo Rubens, mas eu acho que tem um tema que a gente poderia contribuir, que o STF tem nas suas pautas de votação inúmeros casos que, quando decididos, eles destravarão uma série de negócios para as empresas. São pautas relacionadas a tributos, privatizações, concessões e, naturalmente... Pois é uma pauta muito positiva aí para o setor produtivo e agora vamos ter que repensar aí exatamente, porque é uma prioridade que eu tinha dado nesse semestre aí, sem dúvida nenhuma, vamos tentar manter. Mas diga, te escuto. Pois é, então, nós temos ciência do grande volume de temas críticos, mas só a título de sugestão, não sei se é possível focar e pacificar algumas dessas pautas que podem ajudar a destravar a economia. Uma delas, por exemplo, é o ICMS na base do cálculo de PIS/COFINS, que estava programada agora, pouco antes da crise, não é? Exato. Essa questão só aguarda a modulação dos efeitos. Né? Uma parcela desse direito podia ser utilizada na compensação de tributos incidentes sobre folha, que é o principal custo incorrido por empresas. Nós, por exemplo, com nossos 14 mil funcionários, isso colaboraria na manutenção dos empregos. E, obviamente, a gente espera, a União poderia limitar esse direito de compensação de forma a assegurar um fluxo de arrecadação para o erário. Bom, e por último, o Fast Track, achei uma ideia brilhante. Como que a gente poderia trazer essa ideia do Fast Track para os estados? Seria uma segunda indagação. Aprovando no Congresso Nacional, como ela altera algumas normas processuais, não pôde ser encaminhado por medida provisória. E também numa política do presidente de prestigiar o Congresso Nacional. Todos nós decidimos encaminhar para o Congresso um projeto de lei. Aprovando esse projeto de lei, já há um dispositivo lá autorizando os estados a instituir a mesma situação para os estados, ou seja, os presidentes de tribunais locais passarão a ter a possibilidade de imediatamente já suspender decisões que sejam desarrazoadas ou que comprometam aí o funcionamento da sociedade. Então, mais uma vez, e tem um outro elemento, um terceiro elemento desse projeto de lei, que ele dá um empoderamento maior para o Conselho Nacional de Justiça e também para o Conselho Nacional do Ministério Público, que é as orientações emanadas do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça ter um enforcement maior para que os juízes possam, então, seguir essas orientações sob pena de abuso, sob pena de responsabilidade, ou seja, para trazer uma centralidade. Esse projeto de lei, então, ele é um projeto de lei enxuto, mas que imagino que tem uma importância muito grande. Isso para ficar no sistema de justiça. É um comitê de crise para o sistema de justiça que poderá ser replicado, se aprovado pelo Congresso, nos estados. E, fora isso, evidentemente, o Comitê do Pacto dos Três Poderes, que é fundamental para todo o aspecto geral de tudo que está acontecendo. Ministro Fábio Coelho, presidente do Google. Tudo bem? Paulo, obrigado. Presidente, obrigado. Comentário rápido aqui sobre duas áreas que eu gostaria de estimular a nossa reflexão. A primeira é entendendo que isso é uma doença que tem um poder de contágio muito forte e que a coisa aconteceu muito rápido com todos nós. Se por um lado nós temos que preservar a economia, por outro lado nós temos que preservar a saúde da população e os nossos velhinhos.
especialmente as pessoas de mais idade. Isso é um negócio que parece que ele veio por um período mais longo. Então, a gente vai ter que encontrar uma maneira de lidar com isso. No primeiro momento, a gente está lidando com isso através desse movimento aí que todo mundo está envolvido em tentar abaixar a curva, e com todo o respeito às garantias individuais, aos negócios, a parte logística, a cadeia de fornecimento e tudo que está acontecendo. Então, a gente aprecia a mobilização do governo, o Poder Executivo, através do ministro Mandetta, fazendo um trabalho belíssimo, e a gente tem tentado ajudar, eu acho que todas as empresas que estão aqui tentando fazer um pouquinho a sua parte. Nós temos trabalhado na questão de inteligência de dados com o Ministério da Saúde, com o Hospital Albert Einstein, para que a gente possa entender como é que se desdobra o fluxo de movimentação da quantidade de enfermos do nosso país, até mesmo porque isso aí sobrecarrega a capacidade de hospitais e de todo o sistema de apoio. No primeiro momento, está todo mundo olhando para isso, que eu acho que é super importante, todo mundo tentando ajudar. Num segundo momento, nós vamos ter que pensar em como a gente pode usar para fazer a retomada desse país. E nessa retomada, duas coisas são fundamentais. Que a gente tenha um arcabouço jurídico um pouco mais forte com relação à parte sanitária, para que a gente possa medir. Pegando exemplos de outros países, eu estive conversando com o presidente do Google na China e o presidente do Google na Itália. Tem uma parte que tem a ver com como é que a gente consegue fazer para que a gente identifique os sintomas, pessoas que estão com temperatura alta. Isso praticamente está virando uma realidade no transporte público, na entrada dos edifícios, e é uma frente nova para a gente. A segunda parte é entender como é que nós podemos utilizar a tecnologia para que a gente possa ter uma melhor identificação e controle da disseminação da doença. Então, fica aqui um pedido ao senhor que reflita e que nos ajude a estimular a reflexão sobre duas coisas que virão em breve, que eu acho que a gente tem que olhar enquanto a gente tenta resolver o agora. A primeira é a questão dessa governança única, desse gabinete. Caiu a ligação dele. Então, eu acho que congelado. Depois eu gostaria de falar, Paulo, por favor. Fala aí, Juliana, fala aí. Nossa presidente da PIG, nossa conselheira, mulher, parabéns. A nossa representante da diversidade, né, de gênero, pelo menos. Paulo. Paulo, muito obrigado pela oportunidade. Ministro-presidente, muito obrigado. Sou advogada também, tomei muitas notas, aprendi bastante nessa oportunidade. Eu queria pedir para o senhor se eu pudesse elaborar um pouquinho todas essas normativas que estão sendo aí estudadas na área de privacidade de dados. Esse era algo que nós estávamos nos preparando muito, porque havia uma lei com uma expectativa, né, para entrar em vigor aí em agosto de 2020, que ia mudar muito a forma de nós estarmos trabalhando. E hoje, até para responder à crise, eu me vejo em dilemas. Posso fazer? Não posso? Posso usar essa informação? Posso me comunicar com esse consumidor, com esse cliente ou com esse fornecedor? Queria entender um pouquinho a perspectiva do senhor, como vocês estão vendo a lei de privacidade nesse contexto. Essa legislação prevê uma criação de um conselho, né? 2 conselhos, na verdade, para a sua regulamentação e para a sua fiscalização. Vai ter que se ter uma análise se isso vai ser postergado, essa vigência, como é que vai se dar agora essa implementação, porque já estava toda uma série de estrutura de trabalho que já tinha sido feito, um cronograma até agosto de 2020, de alguma maneira pode estar sendo impactado ou está sendo impactado com essa situação que nós estamos vivendo. Então, é algo que vai ter que ser reanalisado a respeito da implementação da lei, da sua eficácia. Ela já teve uma prorrogação uma vez, não sei se eventualmente seja o Poder Executivo no MP, seja o Legislativo, se vai se pensar numa prorrogação. Mas é algo para colocar aqui no radar. Vou já também procurar me inteirar melhor de como é que está o estado da arte dessa implementação agora. E eu deixo aqui a sugestão para o senhor e humildemente para os meus colegas, mas na PIG nós estamos pensando em todas as coisas que nós vamos
deixar para depois, de tal forma que a gente possa investir no agora e na manutenção dos empregos e na nossa missão de abastecimento, né? É o prioritário agora. Comida, mas a gente oferece fralda, pasta de dente, absorvente, importantíssimo. Fico muito feliz que o senhor fez a barba, espero que tenha sido com os nossos produtos, mas então uma informação clara como essa me permite desmobilizar uma equipe enorme que hoje está trabalhando para que a gente esteja pronto para aderir e cumprir com essa legislação e tantas outras normativas que possam ter. Então, acho que vale uma atenção aí. Tá bom? Muito obrigada, ministro. Paulo, parabéns, presidente. Muito bom estar falando com o senhor aqui. O que eu gostaria de dizer é que, ouvindo todo mundo falando, cada um tem um caso em particular da sua empresa e que se aplica em todas as outras, e os exemplos são os mesmos. O que mais me impressiona, e eu quero parabenizar o presidente Toffoli, é a visão que ele tem de todos esses problemas. Isso, para nós, é muito importante. Não vamos esperar nós que agora, nessa conversa, ele deu a solução para todos os problemas que cada um de nós tem. Mas eu fico muito feliz da maneira como ele pensa, como o Supremo pensa, para resolver todos esses problemas, cada um, tanto a união dos três poderes, o problema dos encargos trabalhistas, o problema da intervenção no governo, tudo da intervenção na economia pelas algumas autoridades, algumas que vão tentar ser populista, tudo. O que é importante, eu fico muito feliz, é a maneira, presidente, como você pensa a respeito disso. Isso nos dá uma segurança que você vai tentar solucionar todos os problemas de uma maneira racional, e isso é muito dinâmico. Cada caso é um caso, mas o que importa é a visão que se tem pela frente. Isso me deixa muito, muito satisfeito e para mim, isso já valeu aqui toda essa reunião. Entrou o Felipe, presidente da Mercedes, está na tela. Fala, Felipe. Bom dia a todos, muito obrigado por poder participar nessa reunião. Eu queria agora falar sobre um setor que no momento está totalmente parado, né? Porque toda a indústria automobilística no momento se encontra fechado. Então, não repetir que todos falaram, eu acho que para nós da indústria, e aí eu falo também fornecedores, toda a cadeia, concessionários, é muito importante ter um acesso a um financiamento, a caixa, a liquidez, com custos muito baratos, senão nós vamos ter aqui uma dificuldade muito grande de manter os empregos e depois também ter um recomeço rápido e na idade progressivo. A segunda coisa é, pensando na retomada, que para mim é fundamental, nós temos que ter um protocolo também de segurança, como a gente pode depois recomeçar os trabalhos para ter as empresas seguras que eles não têm problemas jurídicos depois. Isso para nós vai ser muito importante, porque os nossos funcionários hoje têm realmente uma preocupação muito grande na idade de ir ao trabalho. E a terceira, aqui fica uma sugestão, eu acho que a gente poderia começar a fazer um benchmarking mundial para ver como os países lidaram com a crise e quais as medidas mostraram efeito e quais talvez não. Eu acho que aí a gente pode talvez tirar um proveito, entender um pouco melhor como Coreia do Sul, Austrália, a própria China, na idade, trabalharam neste caso. Eu acho que isso podemos pensar. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Fernando Queiroz. Bom dia, Paulo. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, ministro, por estar se juntando a nós. Queria primeiro compartilhar algumas medidas. Todo mundo está falando de retomada. Eu acho que esse é o grande ponto. Mas nós temos que ter a retomada reduzindo os riscos. Então, compartilhando com vocês o que nós fizemos na nossa empresa, que são 18 mil funcionários, foi deixar em casa todos os colaboradores acima de 55 anos, todos os colaboradores que têm filhos de até 6 anos, todas as mulheres que têm filhos de até 6 anos, as grávidas. Com isso, nós reduzimos o impacto social e nós reduzimos o risco de contaminação dentro das fábricas que devem seguir trabalhando.
Então, eu queria primeiro compartilhar com o grupo. Segundo, ministro, a retomada ela vai funcionar quando todos nós estivermos trabalhando juntos. O Supremo, eu acredito que tem um papel muito importante em destravar as pautas fiscais previdenciárias, como o meu colega Fernando colocou aí. É fundamental que, dentro das prioridades das pautas colocadas pelo Supremo, os temas fiscais e previdenciários que tanto custa para os empresários do Brasil, ele possa ser simplificado, não só esperando a reforma tributária, mas aquilo que já está, que é o passivo do Estado, que é o passivo das empresas, seja esclarecido e seja muito bem endereçado. Obrigado. Paulo e presidente Toffoli, obrigado pela oportunidade. Esse tipo de iniciativa é que deixa a gente mais confortável e com esperança. Esse diálogo é fundamental. Eu queria, o Schimmer colocou, o setor automotivo realmente o faturamento parou. Muitas das concessionárias já estão fechadas por questões por não ser considerado uma atividade essencial, e as pessoas realmente não estão comprando mais automóveis. Então, a questão do caixa, que aflige a todos nós, no setor automotivo também já está num nível crítico. Eu queria voltar ao tema dos depósitos no judiciário, né, das causas judiciais, e a substituição delas por garantia. Eu acho que tem muito caixa travado aí, não muda em nada. O presidente Toffoli já mencionou esse assunto, mas eu acho que a gente, podendo, deve ampliar o máximo possível essa troca e facilitar e desburocratizar essa troca de caixa por garantias no judiciário. Caixa hoje é o ar que nós respiramos e é o que nós precisamos até para continuar pagando os salários e cuidar da saúde dos funcionários. Então, eu não queria perder a oportunidade de frisar a importância desse ponto específico. Obrigado aí a todos e parabéns pela iniciativa. Boa tarde, presidente Paulo, presidente Toffoli, demais conselheiros, conselheira. Eu sou o presidente do Conselho da Gol. O setor aéreo é um dos setores que mais vem sendo afetados por essa crise e eu acho que é importante até colocar para vocês as nossas perspectivas de curto prazo. A Gol, por exemplo, a partir do dia 25, deve operar apenas 5% dos seus voos, ligando as principais, as capitais do país a São Paulo. São Paulo, Guarulhos, tornará-se o único hub operado pela empresa. Isso dá um pouco da dimensão do quão danoso tem sido esse processo todo para a nossa indústria. Mas, ouvindo hoje a fala do ministro Toffoli e as medidas que ele anunciou, que vem tomando no sentido de gerar ou permitir um fast track, alguma coisa nos modos da lei FAIO, que vem lá de 1918, pode sim trazer uma nova perspectiva para nós em relação ao day after, porque eu acho que a grande preocupação nossa é exatamente entender quais serão os impactos que essa crise nos trará no day after, ou seja, tão logo a questão da epidemia esteja controlada. E nesse sentido, essas medidas, é difícil para mim agora precisar quais seriam os resultados, porque nós também não temos os detalhes, mas elas, eu diria que nos deixam um pouco mais tranquilos em relação a essa travessia. Eu acho que a forma equilibrada e eu diria, até envolvente com que o ministro tem se colocado à disposição dos diversos setores para o diálogo, para a conversa, isso também nos traz um alento bastante grande. Então, eu gostaria de aproveitar aqui e agradecer a iniciativa do presidente Scaff, do presidente Toffoli estar conosco. Sabemos que não será fácil superar esses desafios, mas eu acho que é através da boa vontade, do diálogo dos envolvidos, é que nós vamos conseguir chegar lá da maneira mais saudável possível. Então, deixo registrado aqui o meu agradecimento e eu diria até um certo conforto de perceber que o presidente do STF está tão envolvido e de forma tão comprometida. Estão me trazendo aqui que o governo teria feito, nesse momento, uma consulta ao Supremo para estender o prazo das MPs. Das MPs. E também um recesso parlamentar. É isso? Se o senhor puder comentar um pouquinho sobre isso.
A Advocacia Geral da União entrou com um pedido de que os próximos 30 dias, falar esse nome recesso parlamentar fica parecendo que está fechando o Congresso, não é disso que se trata. O pedido que eles apresentam é considerar os próximos 30 dias para efeitos de validade de medida provisória como se fosse no recesso, porque quando há recesso, o prazo da medida provisória não conta. Então, é estender o prazo de validade de medidas provisórias que venceriam. Isso está sendo distribuído, eu ainda não sei quem será o relator, mas essa decisão, hoje, nós nos preparamos, viu, Paulo? E semana passada nós aprovamos a possibilidade de, a qualquer momento, um colega colocar em julgamento qualquer ação em razão da urgência que nós estamos vivendo. Então, nós criamos também uma pauta fast track no Supremo Tribunal Federal, seja do ponto de vista de decisões administrativas, porque são decisões dramáticas para tomar sozinho. Eu imagino que cada um de vocês não estão passando nas suas áreas de atuação, porque não tem decisão que seja boa. Toda decisão que for tomada é ruim. Então, criamos um fast track para decisões administrativas e criamos um fast track para decisões jurisdicionais. Como sempre, preservando as garantias, a intimação das partes, dos advogados, do Ministério Público, mas para poder ter decisões rapidamente. Então, o pedido que chegou é exatamente no sentido de prorrogar as medidas provisórias por pelo menos 30 dias. E aí, isso vai para um relator, não é o presidente que decide. O relator pode colocar isso no plenário para julgamento. Obrigado, presidente. Bom, eu queria renovar o agradecimento em nome de todos pelo tempo e pela boa conversa e boa reunião que o senhor permitiu que nós tivéssemos. Ainda mais agradecer também essa forma simples de contato, permitindo que todos os membros aqui que participaram da nossa videoconferência possam ter esse contato com o senhor através do WhatsApp. E também nós, como estamos bem atentos aqui, nós temos um comitê de crise que está monitorando esse acontecimento e os setores nos dão muitas informações. Por isso que eu gostaria de ter, vamos dizer, essa possibilidade, já que há esse comitê de crise com os diversos poderes, nós, com o Executivo, temos feito. Nós já estamos ligados diretamente à Casa Civil, combinado com o Presidente da República, e diariamente nós passamos informações, problemas que estão acontecendo e para temas específicos do Poder Executivo. Se o senhor permitir, nós poderíamos fazer a mesma coisa de uma forma organizada e encaminhar para temas específicos do Judiciário ou temas que possam ser tratados pelos poderes aí nesse pacto aí, nessa união que o momento exige. Então, só tenho que agradecer aí o seu tempo e a sua atenção e nos colocar à inteira disposição para alguma coisa. Dessa vez a iniciativa foi nossa, e mais um momento que o senhor achar conveniente, o senhor só nos provoque, nos convoque, e nós vamos estar numa nova reunião, pode ser o dia e hora que o senhor precisar, ou o senhor quiser, ou o senhor achar que seja conveniente. Da mesma forma, iria pedir licença, se nós entendemos da necessidade de termos uma outra reunião nos próximos dias, de também entrar em contato e marcarmos essa reunião. Hoje, cada dia está valendo por, talvez, alguns anos na evolução das coisas. Um dia, a velocidade das coisas, e, lamentavelmente, a velocidade que nós estamos tendo agora não são das coisas boas, são de problemas de saúde e problemas de fechamento dos negócios, não de prosperidade. Mas o bom dessa reunião, presidente Toffoli, que o senhor percebeu que todos aqui, no fundo, querem a mesma coisa. Todos aqui o que querem? Todo respeito e cuidado por esse momento e colaborar ao máximo, mas querem a retomada do país, a retomada dos negócios, a retomada das atividades, do emprego. Muitos aqui manifestaram até a responsabilidade e a preocupação em manter a estrutura com todas essas incertezas. Então, a classe produtora brasileira, a classe empresarial brasileira, seja da agricultura, do comércio, da indústria, do serviço, da aviação, enfim, da saúde, todo mundo está engajado a favor do país. O que nós queremos é isso, é poder ser ouvido rapidamente, porque o que nós vamos pedir não são assuntos pessoais, nem particulares, mas são temas
que precisam ter providências para destravar situações e, em tempos de guerra, um dia vale por anos. A gente pode perder a guerra por causa de um dia ou por causa de uma ação errada ou uma ação que deixe de acontecer. Então, eu queria agradecer muito a todos os meus colegas aí que participaram e, especialmente, agradecer ao nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Muito obrigado, ministro, e vamos estar ligados aí à sua disposição a hora que quiser. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Cumprimento a sua liderança, esse trabalho importante nesse momento. Eu não vou aqui repetir resumidamente todas as sugestões que chegaram, mas saibam todos que eu anotei aqui, desde das questões gerais, que abrange todos os poderes, essa união necessária, seja as demandas específicas, indo até a questão relativa da legislação que está para ser implementada, da proteção de dados, são questões todas importantes que nós vamos ter que estar atentos. E essa nova legislação que vai ser apresentada ao presidente Rodrigo Maia, que é exatamente inspirada, como lembrou o Constantino, na legislação da época da guerra, que é exatamente para poder trazer essa segurança jurídica, trazer aí o dia seguinte com estabilidade. Então, o resumo aqui é segurança jurídica. Estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos.